Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos que vamos, né? Vamos junto aí nessa primeira aula deste novo tempo no nosso assunto de literatura, né? Bom, então, assim, o que é que a gente tem? Você sabe que nós estamos vendo a fase do modernismo, né? Começou a ver a fase pré-moderna, depois as vanguardas e depois a gente entrou na Semana de Arte, que foi esse pontapé inicial para o assunto aí chamado de modernismo no Brasil, né? Então, com a Semana de Arte, a gente deu início a isso e aí nós ainda estamos, né? A gente continua com este movimento até o ensino médio assim, né, terminar, porque basicamente é um assunto que não sai da gente no terceiro ano, né? Que ele é bem forte, é bem pertinente a isso. Então veja, então quando a gente viu a fase pré, depois vanguardas e depois a semana de arte é para entender tudo isso, aonde a gente chegou até hoje, que a gente já está na segunda geração, né? E vocês entenderem aí mais facilmente essa sequência. Então lembra quando vocês eram lá, né, primeiro ano, então do barroco até agora a gente já viu muita coisa, certo? E vocês viram que as influências, as pontes, as comparações, as diferenciações, elas existem e não tem como a gente fugir, né? Então vocês que já viram muita coisa, fica mais fácil, né, para esse entendimento. Então a gente continua com este movimento, né, do modernismo. Passamos pela fase um, certo? E agora estamos na fase 2 e na terceira fase é que a coisa vai mudar. Então a gente passa na fase final para o pós-modernismo, que isso vai até hoje, certo? Então, por enquanto, a gente vai estar aí, ó, na segunda geração do nosso modernismo, nos anos 30 até 45, que é a chamada prosa regionalista, certo? Então veja, pessoal, nesse mesmo tempo aí dos anos 30 até, né, 45, a gente teve também a fase poética, né? Aquela fase poética deste mesmo tempo, com os dois nomes, né? Aliás, dois não, né? Três nomes importantíssimos: Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. E a gente tem agora assim, uma outra visão, né? Porque, como eu disse, o modernismo ele não tem esse joguinho de anulação, ele tem uma coisa que a gente chama de complemento, né? Ele vem com esse algo a mais, ok? Mas todos aí, vamos chamar assim, estão no mesmo barco. Então a gente tem esse movimento, né? Que agora é a prosa. Então a gente vai para o livro normal que abre e lê, por isso o nome prosa, né? Vão sair dos poemas, ok? E vamos agora acrescentar, né? Vamos para esse aspecto regionalista, né? Que eu vou falar aqui também, mas você já vem tendo esse entendimento, certo? Estão vendo aí nesta foto belíssima que o cenário, né? Esse espaço geográfico, o meio vai ser o sertão, né? Então, de modo geral, a gente tem aí o sertão, mas o foco que esses autores vão dar é o regionalismo nordestino, certo? Mas esse termo regional ele se aplica em qualquer região do nosso país. Então eles deram valor a isso porque eles também nasceram, né, nos estados em que eles colocam isso nas obras como espaço geográfico. Então tem todo esse, né, assim, casamento. Mas também dois autores vão falar sobre o sul e assim vai. Foi isso que eu falei. O foco aqui é um olhar crítico, né, social, para o Nordeste, mas não quer dizer que esse termo regionalista, regionalismo, ele se aplica só ao nosso Nordeste. Não, é uma coisa ampla, certo? Então a gente vai ter aí como o cenário nessa segunda geração, de modo geral, esse ponto comum será a questão do sertão, certo? Muito bem, então tem aqui ó, o termo, como eu disse para vocês, né, regionalismo, que eu já falei. Então tem 5 regiões, né? Cada região dessa tem um tipo de regionalismo diferente, né? E esse aspecto de seca, né, de miséria, de desemprego, condições de moradia, são aspectos sociais, são assuntos sociais que vão estar dentro do regionalismo nordestino, que é o foco da segunda geração dos anos 30 no modernismo, aqui para o nosso assunto literário. Então é uma visão, é um aspecto, é um ponto que até então não tinha se falado, certo? Só na fase pré-moderna lá o Euclides da Cunha, né, com a obra Os Sertões, a gente pode até dizer que tinha um pouco, que ali já era uma previsão do futuro, né? Mas o foco dele não foi a questão só da seca,
né? Tem a base histórica da Guerra de Canudos, a divisão lá da obra A Terra, o Homem, a Luta. Então, né? Aqui não, a coisa já muda um pouco. Ao fundo eu tenho aí também esta tela do Cândido Portinari que a gente viu nas aulas, toda essa simbologia e esse entendimento e as pistas para se chegar. O que é que seria abordado? O que é que essa fase abordou? Né? Então a gente está dentro ainda da segunda fase modernista, que ela tem duas fases, são subfases, né? E aí aplicando esse termo, certo? Regionalismo, que abrange o país. Então não fiquem pensando que o termo é só ligado ao Nordeste. É uma coisa amplificada, certo? Que vai além, pessoal. Então tem isso aí também, certo? E aí, claro, olhando a tela que já até caiu nas provas, concursos aí da vida, a gente tem as famílias que vão fugir da seca, essa busca por uma vida melhor, certo? Os animais, então tem todo um conjunto. Eles não vão só analisar o cenário, mas sim vai estar aí à sua volta. É tanto uma análise social quanto também, certo, psicológica, né? Que a gente já tinha começado a ver isso no realismo com Machado de Assis. Então isso avança e chega aqui também no nosso regionalismo, século XX. Então isso continua, certo? Não é tão enfatizado, mas isso continua, ok? Muito bem, então eu tenho aqui uma foto, né, mais visível, né, pessoal, que eu achei pertinente colocar para que a gente foque nisso aí, no entendimento de vocês quanto à questão do meio. Então, quando eu falo meio, esse meio social, e também a gente atinge aqui a questão do meio ambiente, qual é o cenário que esse homem agora colocado nas obras vai pertencer, certo? Então, outra coisa também, não fiquem pensando, Nordeste, tem gente que acha que a gente só vive aqui assim, né? Que todo mundo mora em um cenário desse. Não é por aí, né, pessoal? Então, na época, né, esses autores, com a escrita das suas obras, porque a obra ela é um documento, ela é uma denúncia social. E esse problema da seca, ele continua até hoje, ninguém resolve, certo? Claro que tem cidadãos que moram, né, nesses ambientes, só que não é todo mundo do Nordeste que vive assim, ok? Então, os autores, eles passaram por isso, eles cresceram nesses ambientes de fazenda, de engenho, de seca, de miséria. Então, eles externaram isso para as artes. Então, isso foi uma novidade até então, porque então, no mundo literário, a gente não tinha, né, esse cenário. Então, junta esse tema da seca, que é o tema comum, o tema maior, o tema enfatizado, e aí a gente acrescenta outras coisas, certo? Também aí junto desse assunto geral. Então a gente tem aí esse cenário, né, que é uma noção maior ainda dessa problemática da seca no Nordeste, né? E aqui também, né, muito bacana, para que vocês entendam que vai ser esse homem, né, o hábito dele, o falar, como ele vive, né, pessoal? Então, eles têm essa análise, principalmente a questão da linguagem das obras, que é uma linguagem regional, é uma obra que vai estar, ela ficou muito próxima do público, porque o público, quando se vê ali, né, o sucesso fica maior ainda, porque caiu no gosto do povo, é sim sucesso. Tem esse neorrealismo, que é o novo real, né, a nova forma de ver a vida, e aí existe gente assim, a vida, né, no Nordeste. Então a gente sai daquele ambiente urbano, Rio-São Paulo, né, do caos individual do homem e atinge um senso mais, né, coletivo, ok? Quando fala o sertanejo, é um homem que tem, ele é universal, né? Então essas dores, os anseios, as angústias, os desejos e os medos é de qualquer homem que mora no meio urbano também, certo? Então são obras que vão falar de tudo. É uma análise geral, muito ao mesmo tempo que ela é social, ela é geral, ela é também intimista, certo? Então a gente tem isso aí dentro da segunda geração modernista. E aí temos, né, o nosso Brasil representado pelos autores nessa fase, ok? E como eu disse, neste pedacinho do nosso Nordeste. Então, esse regional, ele é amplo, gente, ele atinge o país inteiro. Então, a gente tem regionalismo nordestino, do sul, do sudeste, centro-oeste, do norte, né? Então, é uma coisa que vocês têm que ter em mente, certo? O foco foi dado ao Nordeste, os autores nordestinos, né? Então, a gente vai ter falando sobre a Bahia, Alagoas, Paraíba, né? Então, muita coisa
sobre o Nordeste, mas é um termo que ele se encaixa perfeitamente, assim como o termo contemporâneo. Então, os autores, né, que foram filhos desta época das obras que nasceram, que conviveram com isso, depois contaram as histórias, que vai ter, claro, esse misto de ficção e de realidade, tendo como tema, né, central a questão da seca e um subtema importantíssimo, né, essa questão de sobrevivência e de busca de uma vida melhor, ok? É esse cenário, essa linguagem, são esses hábitos, são esses costumes que serão sim divulgados, colocados e denunciados na segunda geração do modernismo dos anos 30 até 45, ok? Muito bem, eu vou ficando por aqui e até mais.